Cansado de sua esposa entediante, um homem rico arrumou 3 amantes. Ele era louco por cada uma delas. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Cansado de sua esposa monótona, um empresário bem-sucedido se envolveu com 3 amantes. Ele estava completamente apaixonado por cada uma delas, mas ainda não fazia ideia de que eram, na verdade, a mesma pessoa. Bruno Torres estava casado com Helena há 10 anos. Durante esse tempo, a rotina desgastou o relacionamento e transformou os dois, que antes eram apaixonados, em simples colegas de casa. Para ele, Helena tinha perdido aquele encanto que o havia conquistado, mas ele nem imaginava que um dia se apaixonaria loucamente por ela novamente. Numa noite fria de outono, o vento soprava forte pelas ruas de São Paulo. No canto de uma avenida movimentada, um bar pequeno, mas aconchegante, estava cheio de vida. O som suave da música se misturava ao cheiro de churrasco e bebidas fortes. Bruno estava sentado perto da janela, girando devagar o copo de uísque entre os dedos. À sua frente, reclinado na cadeira, estava Marcelo, seu amigo de longa data. Você entende, né? 10 anos de casamento pesam, disse Marcelo, balançando o copo de cerveja. Poucos casais conseguem manter a chama acesa depois de tanto tempo. Bruno suspirou, olhando para a bebida. Concordo, mas às vezes eu só queria algo diferente. Ele tomou um gole de uísque, sentindo o calor da bebida queimar sua garganta. Quando você chega em casa, a Carol te enche de perguntas? Perguntou ele, erguendo uma sobrancelha. Marcelo riu e balançou a cabeça. E como? A Carol faz escândalo que até os vizinhos escutam. Semana passada, cheguei tarde do trabalho e ela quase me fez um interrogatório policial. Onde você estava? Com quem? Porque não atendeu o celular. Cara, às vezes a vontade de sumir por uns dias. Bruno negou com a cabeça e riu. Pelo menos vocês têm essa energia. Já a Helena, sempre doce, sempre compreensiva. Mas, cara, tá chato. Tudo tão previsível. Eu queria um pouco mais de fogo, entende? Queria que ela perdesse o controle às vezes, que sentisse paixão de verdade. Marcelo sorriu de lado e ergueu o copo. Então faz ela perder o controle. Talvez reacenda essa chama. Bruno riu com ironia. Não é o jeito dela. Ela não briga, não discute. Sempre calma, sempre paciente. Mas eu quero emoção. Marcelo deu um gole na cerveja e assentiu. Entendo. Mas, cara, se quer mudança, precisa fazer algo. Não dá para esperar que ela vire outra pessoa do nada. Bruno ficou pensativo. Marcelo estava certo, mas ele não sabia o que fazer. Sentia a falta de algo, algo que acelerasse seu coração. Olhando para o balcão do bar, notou um grupo de mulheres conversando e rindo. Uma delas, uma loira atraente, cruzou os olhos com os dele e sorriu antes de voltar a conversar com as amigas. Marcelo percebeu e deu uma risadinha. Parece que alguém chamou a atenção de alguém. Bruno arqueou as sobrancelhas. Você acha que eu deveria? Não acho nada, mas se você quer emoção, talvez essa seja a sua chance. Bruno sorriu de canto e negou com a cabeça. Besteira. Foi só um olhar. Marcelo deu de ombros. Talvez. Ou talvez você só tenha medo de mudar alguma coisa na sua vida. Bruno não respondeu. Apenas terminou seu uísque e acenou para o garçom. Mais uma? Perguntou Marcelo. Só mais uma. Mais tarde, Bruno girou a chave e entrou em casa. O cheiro de comida caseira e um leve aroma doce invadiram seu nariz. Provavelmente, Helena tinha feito bolo outra vez. Amor, que bom que chegou, disse a voz suave dela. Ela se aproximou com um sorriso e lhe deu um beijo na bochecha. Senti sua falta. Tive um dia puxado no trabalho, respondeu ele, tirando o paletó. Fiz seu prato favorito. Vem jantar? Bruno hesitou. Olhou para a mesa posta, a luz quente da cozinha iluminando os pratos bem arrumados, a comida ainda fumegante. Mas ele sentia um vazio estranho dentro de si. Não estou com fome. E seguiu direto para o escritório. Helena suspirou e abaixou os ombros. 10 anos de casamento foram suficientes para que ela aprendesse a entender o humor do marido só pelo jeito como ele entrava em casa. Filho, vem jantar, chamou ela. Arthur,
O filho do casal correu da sala animado. Mamãe, fiz um gol hoje na escola. O treinador disse que foi o melhor da partida. Helena sorriu, tentando esconder sua tristeza. Meu campeão, estou tão orgulhosa de você. Sentaram-se à mesa e Arthur falava empolgado sobre seu dia. Mas Helena mal ouvia. Seus pensamentos estavam em Bruno. Antes, ele chegava em casa com um sorriso no rosto, brincava com o filho, a beijava na testa. Agora, parecia um estranho. Mamãe, o papai não vai jantar com a gente? Perguntou Arthur. Helena baixou os olhos. Seu pai está cansado. Querido, ele precisa descansar. Mas Arthur não parecia convencido. Ele lembrava de como o pai costumava ser alegre. Agora, só via silêncio e distância. Enquanto isso, Bruno se jogou na cadeira do escritório e esfregou o rosto com as mãos. A conversa com Marcelo ecoava em sua mente. Sua vida era previsível. Casa, jantar, conversa sobre o filho. Sem discussões, sem intensidade, apenas uma rotina monótona. Ele pegou o copo de uísque e bebeu um gole. Não era isso que todo homem desejava. Uma casa estável, uma esposa fiel, um filho saudável. Então, por que se sentia tão vazio? Pouco depois, Helena bateu na porta. Bruno, posso entrar? Ele suspirou, cansado. O que foi, Helena? Ela cruzou os braços e o encarou. Quero entender o que está acontecendo com você. Você chega em casa distante, quase não fala comigo. O que está acontecendo? Ele olhou para ela. Linda, doce, preocupada. Nada. Só estou cansado. Então vamos fazer uma viagem no fim de semana. Você sempre adorou nossas escapadas. Já disse que estou cansado. Só quero ficar sozinho. O silêncio se instalou. Helena respirou fundo e saiu do escritório, fechando a porta devagar. Bruno ficou parado ali, encarando o copo de uísque. Sentia um nó no peito. Não queria magoá-la, mas também não queria continuar fingindo. Nos dias seguintes, Helena tentou agir como se nada estivesse acontecendo. Mas então veio a verdade. Ela descobriu que Bruno estava em um site de encontros. E foi naquele momento que ela tomou uma decisão. Se ele queria brincar, então ela também iria jogar. Helena não conseguia tirar da cabeça a descoberta. A imagem do perfil de Bruno no site de encontros a atormentava. Durante dias, ela ficou em dúvida sobre o que fazer, mas finalmente tomou uma decisão. Precisava ter certeza. Se ele realmente a estava traindo, teria que ver com seus próprios olhos. Na manhã seguinte, Helena começou seu plano. Sabia que, se o seguisse no próprio carro, ele poderia perceber. Então, decidiu usar táxis. Contratou motoristas diferentes e combinou horários para que a pegassem sem levantar suspeitas. Carregava um pequeno caderno onde anotava cada passo do marido, cada detalhe de sua rotina. Mais do que nunca, precisava de respostas. No primeiro dia de vigilância, tudo parecia normal. Bruno saiu para o trabalho, teve reuniões, almoçou em um restaurante próximo ao escritório. Mas então, em vez de voltar para a empresa, ele foi até um parque e se sentou em um banco. Pouco depois, uma mulher apareceu. Jovem, bonita, de cabelos longos e escuros. Conversavam animadamente. Em um momento, Bruno disse algo que a fez rir. O coração de Helena apertou. Ela não conseguia ouvir o que diziam, mas só a proximidade já era suficiente para machucá-la. Pegou o celular e tirou algumas fotos. Em seguida, mandou uma mensagem para sua amiga Bianca. Ele está com uma mulher no parque. Você sabe quem é? A resposta veio rapidamente. Me manda as fotos. Helena enviou as imagens. Poucos minutos depois, Bianca respondeu. É Sabrina Costa. Ela trabalha para uma empresa concorrente. Não acho que seja um caso. Helena mordeu os lábios. Seus dedos tremiam ao segurar o telefone. Ainda assim, continuou observando. Bruno parecia confortável demais com a tal Sabrina. Ele se inclinou para perto dela e Helena desviou o olhar. Não conseguia mais assistir aquela cena. Nos dias seguintes, seguiu com a vigilância. Cada noite, quando Bruno voltava para casa, ela fingia que nada tinha acontecido. Precisava reunir mais provas. Uma noite, Bruno disse que ficaria até tarde no escritório. Helena decidiu confirmar.
Pegou um táxi e mandou o motorista seguir o carro do marido. Como suspeitava, ele não foi para o trabalho. Bruno dirigiu até um restaurante pequeno e discreto, afastado do centro da cidade. E lá estava Sabrina outra vez. Sentaram-se em uma mesa perto da janela. Bruno olhava para ela com um brilho nos olhos que Helena não via há muito tempo. Em certo momento, o celular de Sabrina tocou e ela saiu apressada, deixando Bruno sozinho. A raiva de Helena cresceu. Ao chegar em casa, foi direto para o banheiro e se trancou lá. Deixou as lágrimas rolarem. Seu coração estava em pedaços. Será que ele nunca a amou? Ou será que já tinha deixado de amá-la há muito tempo e só não tinha coragem de dizer? Mais tarde, quando já estavam deitados, Helena olhou para Bruno dormindo ao seu lado. Queria acordá-lo, perguntar diretamente, mas sabia que ele daria desculpas, mudaria de assunto. Não, ela precisava de um plano. Se ele estava enganando-a, ela também o enganaria. Pegou seu notebook, abriu o site de encontros e criou um novo perfil. Agora, ela também jogaria aquele jogo. O jogo começa. Bruno estava sentado em um restaurante sofisticado, observando a cidade iluminada pela noite. Sentia-se inquieto. Algo dentro dele o incomodava, mas ele tentava ignorar. Era só tédio, dizia a si mesmo. Então, ele a viu. Uma mulher sentada do outro lado do restaurante. Cabelos vermelhos longos, feições delicadas. Ela segurava um drink e parecia perdida em seus pensamentos. Mas algo nela chamava sua atenção. Bruno não conseguia desviar o olhar. Havia algo magnético nela. Uma confiança silenciosa. Outros homens no local também pareciam atraídos por sua presença. Sem pensar muito, ele se levantou e caminhou até a mesa dela. Boa noite. Esse lugar está ocupado? Ela ergueu os olhos, surpresa, mas sem desconfiança. Pelo contrário, olhou para ele com curiosidade. Boa noite. Não, está livre. Bruno. Ele estendeu a mão. Mariana. Ela apertou a mão dele com um sorriso enigmático. Bruno percebeu que havia algo especial nela. Ela o observava com um olhar que parecia enxergar além das aparências. O que faz da vida, Mariana? Ela inclinou a cabeça, pensativa. Consultoria corporativa. Viajo bastante, resolvendo problemas de empresas. Mas, sinceramente, nem sempre é tão emocionante quanto parece. Bruno sorriu. Parece interessante. E você? Perguntou ela, levando o copo aos lábios. Empresário. Mas, ultimamente, acho que preciso de uma mudança. Mariana sorriu. Mudanças são sempre interessantes. A conversa fluiu com naturalidade. Mariana era envolvente, diferente. Não era como as outras mulheres que ele conhecera. Mais tarde, quando se despediram na entrada do hotel dela, Bruno hesitou. Vamos nos ver de novo? Perguntou. Ela sorriu, afastando uma mecha do cabelo. Com certeza. Bruno voltou para casa sentindo algo que há muito tempo não sentia, excitação. Mas o que ele não sabia era que Mariana era Helena. Ela tinha entrado no jogo. Nos dias seguintes, Helena criou outros perfis e adotou novas identidades. Como Bárbara, de cabelos escuros e curtos, se fez passar por uma mulher misteriosa e intensa. Como Vanessa, de cabelos loiros e sorriso encantador, foi espontânea e provocante. Bruno estava completamente fascinado por cada uma delas. O que ele não sabia era que todas eram sua própria esposa. E assim, Helena conduziu o jogo, esperando pelo momento certo para revelar a verdade. Certo dia, Bruno recebeu uma mensagem de Bárbara. Te encontro às 20 horas na minha casa. Não se atrase. Ele chegou no horário combinado. A casa era moderna, sofisticada. A porta estava entreaberta e ele entrou. No centro do quarto havia uma cama grande. Sobre ela, várias perucas e roupas femininas espalhadas. Bruno franziu a testa. E então, Helena surgiu da sombra. Surpresa, amor. Ele ficou imóvel, incapaz de processar o que via. O quê? Helena pegou uma das perucas e sorriu. Você realmente achou que estava se envolvendo com 3 mulheres diferentes? Bruno sentiu um arrepio subir pela espinha. Sua mente girava. Eu não acredito. Helena riu, aproximando-se dele. Você não queria emoção? Paixão? Pois bem,
Bruno, eu te dei exatamente o que você queria. Ele olhou para ela, completamente atordoado. Mas então, percebeu algo. O brilho nos olhos dela. O fogo que tanto desejava. Ele sorriu devagar. Você é uma mulher incrível, sussurrou, avançando para beijá-la. Naquela noite, não havia Helena e Bruno. Havia Mariana, Bárbara, Vanessa e a paixão que há tanto tempo estivera adormecida. O jogo terminou, mas o amor havia renascido. O jogo da sedução chega ao fim. Bruno ficou em choque por alguns instantes. Sua esposa, Helena, estava à sua frente, segurando as perucas e os trajes que ela havia usado para interpretar suas amantes. Ele passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo. Então, durante todo esse tempo, Mariana, Bárbara, Vanessa, eram todas você? Sua voz saiu trêmula. Helena sorriu com superioridade, cruzando os braços. Você realmente achou que estava se envolvendo com 3 mulheres diferentes? Ela riu, balançando uma peruca loira diante dele. Não percebeu nada, nem nos nossos encontros, nem nos nossos beijos? Bruno engoliu em seco. Nunca passou por sua cabeça que as mulheres que tanto fascinavam eram, na verdade, a mesma mulher com quem ele dormia todas as noites. Ele riu, balançando a cabeça. Eu não sei se fico irritado ou impressionado. Helena deu alguns passos à frente, ficando cara a cara com ele. Você queria emoção, Bruno. Queria sentir seu coração acelerar de novo. Eu te dei isso. Eu me transformei em 3 mulheres para fazer você me notar. Bruno sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele nunca tinha visto Helena daquele jeito. Confiante, provocante, misteriosa. Ela não era mais a esposa doce e previsível. Ela era tudo o que ele sempre quis. E, naquele momento, ele percebeu algo. Não havia se apaixonado por 3 mulheres diferentes. Ele havia se apaixonado pela sua própria esposa. Novamente, ele ergueu as mãos devagar, segurando o rosto de Helena entre os dedos. Você é uma mulher incrível, murmurou, os olhos queimando de desejo. Como eu fui burro de não perceber isso antes. Helena sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, viu aquele brilho nos olhos do marido. O mesmo brilho que ele teve quando se apaixonaram. Talvez porque você tenha esquecido quem eu sou, ela respondeu, com a voz baixa. Bruno deslizou as mãos pela cintura dela, puxando-a para perto. Nunca mais vou esquecer. Os lábios dele se encontraram em um beijo intenso. Um beijo carregado de desejo, surpresa e paixão. Naquela noite, eles redescobriram um ao outro. A esposa monótona que Bruno havia deixado de notar se revelou uma mulher irresistível. E o marido que Helena achava que havia perdido finalmente a enxergou novamente. O jogo terminou, mas o amor renasceu. Epílogos dias seguintes foram diferentes. Bruno olhava para Helena com uma mistura de admiração e fascínio. Ele nunca tinha percebido a mulher incrível que tinha ao seu lado. Uma noite, enquanto jantavam juntos, ele sorriu para ela do outro lado da mesa. Está pensando em criar mais algum personagem? Ele provocou. Helena riu, tomando um gole de vinho. Talvez. Quem sabe? Ela arqueou as sobrancelhas, brincando. Mas, agora, prefiro que você me conquiste sem precisar de disfarces. Bruno sorriu e segurou a mão dela sobre a mesa. Desafio aceito. E assim, aquele casamento, que parecia condenado à monotonia, encontrou uma nova faísca. Mas, desta vez, eles sabiam que a paixão não se trata apenas de novidade. Se trata de enxergar, todos os dias, a pessoa que se ama. E nunca deixar o desejo se apagar. O recomeço de um casamento nos dias seguintes à grande revelação, Bruno se sentia estranho. Sempre que olhava para Helena, via não apenas sua esposa, mas também Mariana, Bárbara e Vanessa. Ele se lembrava de cada detalhe das noites que passaram juntos sem que ele percebesse quem ela realmente era. Era um choque, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele despertava toda vez que ela sorria. Eles não falaram sobre a revelação imediatamente. Era como se ambos estivessem digerindo tudo, mas a tensão entre eles havia mudado. Agora, não era mais de afastamento, mas de algo elétrico. Na primeira noite depois de tudo, Bruno a observou enquanto ela dobrava algumas roupas no quarto. Você me surpreendeu completamente, disse ele de repente, encostado no batente da porta.
Helena parou, olhando para ele por cima do ombro. Ela sorriu levemente. Isso foi meio que a ideia, não foi? Bruno cruzou os braços. Nunca imaginei que você fosse capaz disso. Helena riu baixinho. Talvez o problema tenha sido esse. Você parou de imaginar. Parou de me enxergar. Bruno ficou em silêncio. Porque, no fundo, ela estava certa. Ele tinha se acomodado, deixado o amor deles virar um hábito. E, por isso, começou a procurar emoção em outros lugares, sem perceber que a verdadeira paixão ainda estava dentro da mulher que dormia ao seu lado todas as noites. Ele se aproximou devagar. Você me fez me apaixonar por você de novo, confessou. Helena ergueu o rosto para encará-lo, surpresa. Mesmo depois de toda essa loucura, ele riu, balançando a cabeça, principalmente por causa dessa loucura. Um brilho passou pelos olhos de Helena. Então, o que vamos fazer agora? Bruno não respondeu com palavras. Em vez disso, tomou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Diferente de antes, esse beijo não era apenas um reencontro de corpos. Era um reencontro de almas. A paixão nunca tinha morrido. Apenas precisava ser reacesa. E, naquela noite, foi. Um novo jogo nos meses seguintes, o casamento dele se transformou. Bruno começou a prestar mais atenção em Helena. Pequenos gestos, olhares trocados, conversas que antes eram automáticas agora se tornaram momentos importantes. Ele passou a cortejá-la novamente, como se estivesse conquistando-a pela primeira vez. Bilhetes deixados em sua bolsa, mensagens inesperadas ao longo do dia, convites para jantares românticos. Ele finalmente percebeu que o amor não precisa ser previsível. Ele precisa ser cultivado. Mas a maior surpresa veio numa noite de sexta-feira. Bruno chegou em casa mais cedo do trabalho e encontrou um bilhete em cima da mesa. Encontre-me no bar do Hotel Plaza às 20 horas. Estarei de vermelho. Sem perguntas. Ele sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Sorriu. Se ela queria jogar, ele estava pronto para jogar também. Às 20 horas em ponto, Bruno entrou no bar do hotel. A iluminação era baixa, o ambiente sofisticado, repleto de casais conversando baixinho. No fundo do salão, sentada sozinha em uma mesa, estava ela, vestido vermelho, cabelos soltos, taça de vinho na mão, e aquele sorriso misterioso que o fez sentir como se a estivesse vendo pela primeira vez. Bruno se aproximou devagar. Boa noite, moça, disse ele, com um tom de brincadeira. Helena ergueu os olhos, fingindo surpresa. Boa noite, senhor. Ela inclinou a cabeça, como se estivesse tentando lembrar. Já nos conhecemos? Bruno sorriu e puxou a cadeira. Acho que já. Mas, honestamente, não me canso de te conhecer. Ela mordeu o lábio, tentando conter o sorriso. Então me conte, o que um homem como você está fazendo sozinho em um bar como esse? Bruno se inclinou para perto, procurando por uma mulher como você. Os olhos de Helena brilharam. Era um novo jogo. Mas, dessa vez, os dois sabiam exatamente com quem estavam jogando. E estavam ansiosos para ver até onde ele poderia levá-los. O reencontro nos dias seguintes à revelação, Bruno sentia que sua vida havia virado de cabeça para baixo. Ainda era difícil acreditar que Mariana, Bárbara e Vanessa eram, na verdade, sua própria esposa. Ele se sentia enganado, mas, ao mesmo tempo, fascinado. Helena tinha conseguido reacender algo dentro dele, algo que ele nem sabia que ainda existia. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, Bruno chegou em casa e encontrou Helena sentada no sofá, lendo um livro. Ela parecia tão tranquila que ele se perguntou se tudo aquilo realmente tinha acontecido. Ela percebeu sua presença e ergueu os olhos. Você está me olhando de um jeito estranho, comentou, com um pequeno sorriso. Bruno hesitou por um momento, depois caminhou até ela e se sentou ao seu lado. É que eu ainda estou tentando processar tudo. Ela fechou o livro e virou o corpo para encará-lo. O que exatamente você está tentando entender? O fato de que eu consegui enganar você tão bem? Ou o fato de que, no fundo, você sempre foi apaixonado pela mesma mulher? Ele sorriu, balançando a cabeça. Os dois. Helena riu baixinho e entrelaçou os dedos nos dele. Então me diz, você ainda quer continuar esse jogo? Bruno a encarou por um instante. O brilho nos olhos dela, a forma como sua voz soava segura e provocante.
Ele percebeu que não precisava mais de Mariana, Bárbara ou Vanessa. Ele só precisava de Helena. Acho que já jogamos o suficiente, murmurou, deslizando os dedos pelo rosto dela. Agora, quero só você. Ela inclinou o rosto, um sorriso se formando nos lábios. Então venha me conquistar de novo. Ele sorriu. Considera-se conquistada. Ele a puxou para um beijo, e naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, fizeram amor sem máscaras, sem jogos, sem segredos. Apenas eles dois. E foi ainda melhor do que qualquer fantasia. O novo capítulo, a rotina de Bruno e Helena, mudou depois daquela noite. Eles começaram a se redescobrir. Pequenos gestos, conversas profundas, jantares inesperados. Era como se estivesse namorando de novo. Certa manhã, enquanto tomavam café juntos na cozinha, Helena olhou para Bruno com um brilho travesso nos olhos. Eu estava pensando. Sobre o quê? Ele perguntou, tomando um gole de café. Ela cruzou os braços e sorriu. Talvez eu crie uma nova personagem. Bruno arqueou as sobrancelhas, intrigado. Ah, é? E quem seria dessa vez? Ela mordeu o lábio, como se estivesse considerando a ideia. Não sei ainda. Talvez uma escritora misteriosa. Ou uma advogada sedutora. Seus olhos brilharam de brincadeira. Ou talvez eu apenas continue sendo Helena. Bruno sorriu e se inclinou para mais perto. Helena sempre foi a minha favorita. Ela riu e segurou sua mão. E você? Vai continuar sendo o mesmo Bruno? Ele pensou por um momento, depois balançou a cabeça. Não, vou ser um novo Bruno. Um que nunca mais vai deixar de enxergar a mulher incrível que tem ao lado. Ela o olhou por alguns segundos, emocionada. Eu gosto desse Bruno. Ele sorriu. Então espero que você continue me redescobrindo todos os dias. Eles se beijaram suavemente, sem pressa, sem medo. A paixão nunca havia morrido. Ela só precisava ser lembrada. E agora, Bruno e Helena sabiam que nunca mais deixariam isso acontecer. Porque o verdadeiro segredo do amor não era se perder em outras pessoas. Era reencontrar, todos os dias, a pessoa que já estava ao seu lado.